Nós estamos aqui na Carlin Bilhares, nós somos do curso de administração no primeiro semestre da FAP. Eu sou a Pamela. Eu sou o João Pedro. E eu sou o Anderson, né? Um dos administradores e sócios dessa empresa aqui, que já vem levando entretenimento e alegria para os lares do Brasil há mais de 50 anos. Certo. Para começar, nós queremos saber como é ser o administrador dessa empresa. É desafiador, né? Todo dia é uma batalha um pouco diferente. Para quem não conhece um pouco da nossa história, a gente é uma empresa genuinamente familiar. Então, a partir do marketing, processo de vendas, produção, entrega, fabricação, sempre tem algum membro da família envolvido, né? Minha família iniciou esse negócio na década de 70, com uma outra empresa, né? Até meu tio coordena uma delas até hoje, que é a Bilhares São Jorge, com meu avô, e a gente é a terceira passando para a quarta geração. Até porque a dona Amanda, que está aqui, já participa, né, de grande parte dos processos aí, no faturamento, também no processo de organização do nosso estoque almoxarifado. E Anderson, deixa eu te perguntar, como que foi para você enfrentar toda essa trajetória, de passar de pai para filho, qual a dificuldade que você teve? Olha, eu sou além de um entusiasta, né, do esporte, da prática do bilhar, né, sou também um cara que sempre acreditou muito que esse negócio poderia um dia se tornar próspero, né? Nossa família praticamente se dedicou a vida inteira ao ramo e tivemos fases difíceis, né, cara, de percalços. Pegar o início dos anos 2000 era bem complicado. Meu pai até pensou naquele período em sair do mercado, sair do negócio. E eu sempre acreditei, mesmo fazendo faculdade, né? Eu sou formado em enfermagem, eu não estudei diretamente para a área da administração, me formei em enfermagem, mas sempre tive um pezinho no risco, né? Na minha trajetória, eu passei em 6, 7 concursos públicos, meus irmãos também fizeram vários concursos públicos para ter aquela famosa garantia, mas a fome do risco nunca deixou de passar. Essa transição, ela foi meio assim, na credibilidade e na força de vontade, né? Meu pai ainda participa dos processos de gestão, meu pai trabalha até hoje junto com a gente, né? O meu avô fez parte da nossa história até 2016, onde ele partiu para um plano superior, né? Não está mais junto da gente. Meu tio tem a empresa dele, que foi sócio do meu pai durante muitos anos, né? Eles nunca trabalharam com outra coisa na vida a não ser com mesa de sinuca. Tanto meu pai quanto meu tio. Eles não sabem o que é fazer outra coisa. Eu já tive essa experiência, essa oportunidade de conhecer um pouquinho fora. Seja através da academia, né, da graduação, da faculdade, que eu fiz enfermagem, que é um compilado de várias informações. Deixa eu só desligar meu celular, desculpa aí que danadinho aqui. Tem a hora que eu como, a hora que eu sou um pouco organizado quanto a isso. Mas assim, voltando, eu particularmente fui para a enfermagem porque tem a parte feminina da família do meu pai, que todo mundo é envolvido na área da saúde, ou técnicos de enfermagem, ou enfermeiros, ou terapeutas, né, fazem alguma coisa na área. E ali tinha uma resposta de garantia financeira um pouco melhor do que você trabalhar dentro da empresa no ramo de bilhar, por exemplo, né? O contexto inicial da empresa era sempre o aluguel, não era chegar dentro das residências, mas sim estabelecimento comercial, bares, lanchonetes, clubes, né? E quando a gente levou isso para dentro da casa do cliente, com um apelo um pouco mais emocional e prático do produto, porque ele não era somente uma mesa de sinuca, né? Era uma mesa de sinuca com mesa de jantar. Então, levamos a confiança também para dentro da casa do cliente, que era recebimento do ticket, o check-out nosso, ou seja, o pagamento da mesa era feito para o cliente somente no ato da entrega. Isso aí veio para trazer algo diferente para esse mercado. E aquilo assim, que é a solução também se torna um problema. Porque aquilo que era uma questão, que era uma política da nossa empresa, se tornou uma política de mercado. E essa transição ela veio acontecendo meio de forma assim, forçada, porque o homem tem uma certa vaidade. Ele não quer deixar de participar dos processos, né? E transmitir o conhecimento dele, ou seja, não só conhecimento, mas também a voz ativa dele para uma outra pessoa, vai acontecendo de forma gradativa, né? Você tem percalços, mas você tem bastante satisfação e também bastante reconhecimento, né, nesse processo. Ele é difícil, ele é doloroso, mas é muito recompensador quando você chega ao sucesso. Como você disse, a empresa ela é totalmente familiar. Genuinamente familiar. E então a gente quer saber como que é
para você e para outras pessoas também que são da sua família, separar o profissional do familiar, porque a gente sabe que é muito difícil trabalhar com família. Pode ter problemas, né? Coisas que a gente às vezes não consegue ter essa diferenciação. A gente quer saber como que é para você pessoalmente. Você eu já conheço, eu sei que você namora? Né? A Amanda namora, eu não. Sou casado há praticamente 20 anos, há um pouco mais de 20 anos que eu estou junto com a minha mulher, né? Dia 23 de junho agora faz 21 anos que a gente está junto. E quando eu saí da minha casa para morar junto com ela, meus hábitos eram totalmente diferentes do dela, né? Meus costumes, meus conceitos, meus valores, né? A gente tem alguns valores em comum, né? Por exemplo, o cristianismo, a questão do respeito, do carinho, do amor. Isso daí é intrínseco em qualquer família. Toda família tem, né? Mas aí o homem já deixa a tampa do vaso levantada, a mulher tem algum nível de exigência, a toalha para mim fica no lugar, a cadeira da cozinha para mim é meu guarda-roupa. Então eu chego em casa, arranco minha camiseta, fica ali. Então é coisa que, tipo, minha mãe fazia para mim com certo apreço. Ela já faz para mim com uma certa crítica, né? Mas a gente vai se virando e vai se adaptando para mim aprender aquilo que ela gosta e ela também desenvolver um pouco de questão de sensibilidade para saber aquilo que eu não estou disposto a mudar. E dentro da empresa familiar é o mesmo contexto, não muda muito, você entendeu? Então você tem várias personalidades, várias pessoas diferentes, só que assim, do portão para dentro deve agir de uma forma. É difícil isso, assim, muitas vezes você não separa, porque você conhece um pouquinho do gênio da outra pessoa, então você tem um pouquinho de receio. Eu, particularmente, como diz assim, né, querendo me gabar, eu tenho um pouco de leitura situacional das coisas. Em caso, eu sou uma pessoa que não diverge muito do que eu sou aqui, nos valores. Mas no comportamento, na reação, na forma de lidar, minha filha é minha colega de trabalho. Ela tem responsabilidades igual ela tem o mesmo direito e dever de me cobrar quando eu falho também. Minha mulher, que trabalha aqui junto com a gente também, da mesma forma. Com meu pai, a mesma coisa, daí é um pouco mais difícil. Porque daí vem aquele argumento de autoridade. Pô, eu sou teu pai, já fala assim comigo, vai agir dessa forma. Pô, não sei o quê. Eu que te ensinei tudo que você sabe. Eu falei, mas calma, você me ensinou tudo que eu sei, só que a gente vem aperfeiçoando a cada dia que passa, né? A minha mãe é a principal vendedora da empresa, por exemplo, sabe? Porra, ela tem uma dificuldade em alguns aspectos, mas, cara, é a pessoa que mais segue as regras, para você ter noção dentro do campo da venda, mas do campo de articulação para poder vender, que você necessita de um setor logístico, da entrega, da disponibilidade do produto, de outros vendedores que, querendo ou não, concorrem com ela, e são vendedores nossos. Para a empresa, todo mundo é vendedor. Eu trato dessa forma. Ela é minha mãe, ela só tem essa particularidade. Mas ela é vendedora. Mas às vezes tem um benefício assim, não, mas coloca a minha lá do fulano, não deixa para a próxima entrega. Não, é uma coisa que eticamente a gente não pratica. Mas para o vendedor que é competitivo, ele tenta fazer isso, né? E é um pouco da coisa da dificuldade. Você, pô, mas você não vai fazer isso com a sua mãe? Eu falei assim, não, não vou fazer. Você é minha mãe, mas aqui você é minha colega de trabalho, né? E teve uma fase da nossa vida que era difícil, assim, principalmente mais no princípio dessa formatação da empresa, sabe? Por quê? Chegava na minha mãe, às vezes eu queria ter minha mãe. Eu não queria uma vendedora. Você entendeu? Eu não queria uma colega de trabalho. Eu queria conversar com ela, desabafar, mostrar para ela assim, meu sentimento de amor fraterno e tal. E a gente só falava sobre trabalho. Até que a gente chegou num acordo. Hoje não acontece mais isso. Chego na casa da minha mãe, o celular fica lá no quarto, ela não traz nem para a mesa, assim. Aí na hora que eu tô indo embora, ela pega o celular para tirar as dúvidas sobre alguma coisa que aquilo que é da minha alçada para liberar, alguma coisa assim. E aquilo que eu tenho de questionamento, eu falo com ela em outros horários também. Apesar que quando você está numa empresa e você gerencia uma empresa, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado, você não tem nada disso. Entendeu? É desafiador, ao mesmo tempo é gratificante também. Sim. Bom, nós dois aqui entrou agora no ramo da administração, né? Como alguns da nossa produção aqui. Tipo assim, você já está aí faz algum tempo nesse ramo. Tá? Para você, na gestão de carreira, na forma de administrar a empresa, né? Na sua carreira aí, o que você acha assim que você possa dar de conselho para a gente estar começando agora? O que é bem difícil, o que é um caminho mais fácil? Tipo assim, os erros que você cometeu que a gente não cometer. Vamos falar assim sobre o que você deve fazer. Isso. A meta deve ser o princípio do teu alvo, não deve ser o final dele. Por exemplo, entrou em qualquer organização, qualquer instituição. Eu tenho a meta de fabricar uma xícara dessa aqui, ó, que é uma marca maravilhosa que eu acompanho muito, que é um conceito que a gente adota para nossa empresa, né?
Uma xícara da Harley Davidson. Ó, você tem que fazer uma xícara por dia. Ela deve ser o início do teu padrão de trabalho. Não deve ser o final. Ah, eu fiz uma xícara, tá ótimo. Não. Ela é o princípio. Principalmente para quem está na gestão e na administração. Tá? Porque a oscilação de mercado, ele é sempre pico, fundo, pico, fundo. E o que você tem que fazer? Gerenciar ao máximo o controle de alcançar esse fundo. Porque o pico ele vem sempre um pouco superior. A gente tem várias coisas que influenciam no nosso mercado. A gente tem a vontade do público, se seu produto está sendo interessante naquele momento ou não. Né? Você tem o teu processo de gestão e de comunicação empresarial, social e organizacional dentro da instituição. E você também tem a volatilidade de mercado. E saber se teu produto é interessante mesmo. Você entendeu? É alcançar aquelas pessoas que não sabem que querem uma xícara da Harley Davidson. Igual as pessoas que nem sabem que existe uma mesa que fabrica uma mesa, uma empresa que fabrica uma mesa de bilhar com um tampo de jantar, que pode ser um produto versátil e ao mesmo tempo funcional dentro da sua casa. Igual a gente está fazendo aqui, né? Um bate-papo em cima da mesa de sinuca. Aqui poderia ter hoje um tampo de jantar para a gente poder estar usando como mesa de churrasqueira, como a mesa principal de jantar. Então tem essa oportunidade. E nesse processo assim de quem está começando dentro da administração, dentro da gestão, né? Basicamente é perseverar, nunca desistir. O Brasil é complexo para qualquer nível de investimento, seja ele em cunho pessoal, profissional ou até mesmo empresarial. Tá? E não deixar de acreditar nunca. Até essa semana eu estive com um amigo meu, um cara, um grande parceiro. Até gravei um stories lá com ele, lá, né? Eu e o Homero. E ele fala assim, cara, a gente está aí, né? A empresa da tua família há mais de 50 anos, a minha família também. A gente vê um monte de aventureiro entrando no mercado e saindo. Tá difícil para nós nesse período. A gente vem de 2 anos aí de decréscimo, né? De deflacionagem sobre o nosso produto, bem como também do volume de vendas. E ele falou assim, só que, cara, para mim é tranquilo porque eu nunca vou desistir. E é basicamente isso. Começou, não para. O resultado mora bem. A gente quer saber de você, aqui na empresa, como você mede o seu sucesso. Porque é uma empresa que está há muito tempo aí. Mas hoje, como você mede? Qual a sua régua? Sucesso tem aquilo que tem preço, tem aquilo que tem valor. Você entendeu? Sim. Então o preço ele compra uma mesa de sinuca, ele compra o carro do teu desejo, ele compra a casa que você sonha, e valor é aquilo que aconteceu para que você consiga alcançar aquilo que tem preço. Então hoje eu vejo assim, que o sucesso mede-se na questão de estar a minha família unida, minha filha trabalhando aqui, meus filhos todos envolvidos com cooperação, eu junto com meu pai, eu junto com minha mãe, eu cheguei a morar um tempo fora, mas quando eu retorno, as coisas começam a andar de uma forma diferente. Meu irmão que trabalha conosco, né? E o sucesso vem assim da nossa união em aquilo que tem realmente valor, que é a presença de Deus no nosso dia a dia, bem como também da família sempre unida, pensando no melhor para aquilo que é a nossa empresa, a nossa vida, aquilo que a gente se dedicou, sabe, o tempo todo para construir, entendeu? Agora, se for falar em questão de valores pô, não tinha nada, não tinha casa, não tinha carro, a gente tinha uma sede alugada, que era o fundo de uma casa em Jandaia do Sul. Quando a gente vem para Cambeira, a gente vem pagando aluguel. Tínhamos 2 caminhonetes obsoletas, uma F1000 e uma estrada pequena. Chegamos a ter uma frota de 22 caminhões. Hoje a nossa frota é totalmente moderna, por exemplo, totalmente 2024, 2025. Não tem um veículo, né, que seja fora desse ano, a não ser aquele que é de estimação, que é o meu caminhão, né, o 1113, 1972, e esse daí eu não abro mão, e a F1000, que é minha também, né, foi do meu pai desde 89, agora é nossa, ainda permanece, estou reformando ela para mim usar como carro do meu dia a dia, fabricada em 86, que meu pai tem ela de 90 até hoje. Isso daí é uma coisa assim que ela traz tanto o reconhecimento do preço das coisas, como também de valor, porque pô, foi em cima dela que foi construído quase tudo que nós temos aqui. Então você tem hoje 3, 4 unidades de produção, um barracão de 2.400 metros, que a gente nunca imaginou na vida em ter uma site própria, por exemplo. E hoje tem. Terreno em Jandaia disponível lá para a construção de uma nova sede, quase 7.000 metros quadrados disponíveis para a gente poder construir.
casa própria, cada um tem a sua, e nós não tínhamos antes, era todo mundo pagando aluguel. Então, a vida, assim, melhorou no contexto geral. Né? É bastante trabalho, cara. E eu poder hoje ter um dia de folga na semana é maravilhoso, porque no começo era das 3 da manhã, das 7 às 3 da manhã todos os dias e não tinha dia da semana. Era na estrada, fazendo entregas durante o dia, dirigindo durante a noite do trânsito de uma entrega para outra. Nessa aí que entra aquele que você falou do valor do preço, né? Ué, então, tipo, cara, para aquilo que você constrói de material, tô cagando e andando. O que importa é a gente estar sempre junto, unido, porque se você caiu hoje, você levanta amanhã de novo quando você tem pessoas boas do seu lado. Bom, Anderson, nessa parte aí da administração, como você conduz sua empresa, acho que ficou bem claro até, ainda mais para a gente estar começando agora. Mas aqui dentro da empresa aqui, qual que você acha que é a sua principal função? Qual que é a principal função assim, do administrador? A principal função do administrador, ele deve ser aglutinador e não dispersivo. Né? Então, a primeira coisa é reconhecer o valor de cada um dos seus membros que estão ali fazendo parte da sua equipe. Isso é difícil. É uma leitura bem complexa, assim, sabe? E não é todo dia que você está motivado. Mas você tem que ter um propósito. Você entendeu? Isso daí você deve levar como cultura para quem trabalha junto com você. Aqui eu costumo falar assim, ó, ninguém trabalha para mim, cara, no meu negócio. Você já teve outras experiências profissionais, você sabe que é totalmente diferente disso. Você entendeu? Você também já, não sei se você já trabalhou na sua vida, mas aqui não, aqui a gente é uma família. Né? Aqui a gente morre abraçado. Porém, aquela pessoa que não se enquadra dentro dessa, não é nem um nível de performance, mas é nível de empatia, de se sensibilizar, porque se eu não colocar isso daqui do jeito certo, aqui alguém vai ter que colocar por mim, isso daí já não serve muito para estar trabalhando com a gente, entendeu? Então a gente estimula sempre a autonomia, né? O gerenciamento ele é feito de forma direta e indireta, aquilo que é solicitado, aquilo que não é, né? Aquilo que é induzido a ser feito. A pessoa tem o reconhecimento, porque você tem que ter um nível de iniciativa, cara. Porque se você poda a iniciativa da tua equipe, você poda também uma questão de melhoria que pode acontecer, sabe? Em questão assim de tempo. Uma coisa que a gente sempre teve uma virtude na nossa empresa é a mudada de guinada assim, ó, daqui para cá, da direita para a esquerda, muito rápido. Então a gente está passando por uma determinada dificuldade relativa a um produto, ou a um processo administrativo, ou alguma pessoa dentro da produção, dentro do teu gerenciamento. Então a gente sai do lado A para o lado B, assim, de forma muito rápida, sabe? Isso daí de forma construtiva, conversando com a galera, porque querendo ou não, uma questão que é uma virtude da nossa empresa é você estar sempre dentro do meio da galera, assim, né? Afastar a gestão de quem trabalha nos processos, sabe? É a mesma coisa você administrar uma grande família, né? Basicamente é isso, cara. Quando vai ficando muito grande, é um pouco mais complexo, porque querendo ou não, você depende de nível de proximidade de outras pessoas com esse grupo, com essa equipe, e talvez você não tenha tempo hábil para poder estar participando mais, entendeu? Mas, cara, começa sempre participando. Eu falo assim que a gente tem 2 níveis de administração, o formal e o informal. E é a mesma coisa, gerenciamento pessoal é do mesmo jeito, é o formal e o informal. E hoje, assim, se você pegar assim, o nível de processo, né, você aprende muito mais com quem pratica do que com quem desenha e projeta, sabe? Tem até uma palestra, né, do filósofo, eu esqueci o nome do filósofo agora, do Cortella, né, que ele fala da Colinos, né, sobre a questão do controle de qualidade, que sempre ia uma ou outra embalagem vazia, sem produto dentro. Desenvolveram uma máquina que parava a linha de produção, ela vinha, empurrava a caixinha para fora e tal, e de repente acabou, mas só começou a travar muita produção. Depois a produção estava rodando da mesma forma, só que, né, porque a máquina parava tudo, atrasava o processo e tal, e depois a produção estava rodando da mesma forma, mas não tinha mais a reclamação de embalagens vazias. Aí o gerente foi lá, né, o cara que controla a questão de qualidade e tal, falou, cara, o que aconteceu? Porque agora está produzindo o mesmo volume e no começo da implementação desse novo sistema, onde parava a linha de produção, vinha uma mão pneumática, empurrava a caixinha para fora, atrasava bastante os processos e agora está produzindo. Ela falou, não, a gente fez uma vaquinha aqui que essa máquina atrapalhava o nosso processo de produção, fazer uma vaquinha, comprar um ventilador, a caixa que está vazia, ela
Cara, não aproveitaram o capital humano que tinha ali dentro da própria empresa, gastaram milhões numa máquina que atrasava o nível de produção e desenvolveram um processo ágil, rápido, com apenas um ventilador, por exemplo, sabe? Então, é você aproveitar o máximo que tem da tua equipe ali, de acordo com aquilo que ele tem de melhor para entregar, né? E dentro do processo de gestão, ser sensível, cara, né? A particularidade de cada um. Você tem que ter um pouco de sensibilidade humana para entender a disposição de cada um, o interesse de cada um e a necessidade de cada um, sabe? A gente entende que as pessoas são complicadas e difíceis de lidar. E quando você fala sobre ser uma grande família, é difícil você alcançar todo mundo. Porque tem algumas pessoas que são mais na delas, tem pessoas mais introspectivas. A gente quer saber como que você lida e como você motiva e engaja essas pessoas para que todo mundo se sinta dentro desse meio. Olha, Até porque, que nem você falou do sucesso, né? E eu tenho certeza que a sua família aqui, as pessoas que trabalham para você aqui, também quer atingir esse sucesso, né? com certeza, isso aí, cara, se eu vejo assim, as pessoas que passam pela nossa empresa, que conseguem algo de crescimento, que possa evoluir, se evolui ou junto com a gente, ou evolui de uma outra forma, meu, é um fator de comemoração. Agora, você atingir todo mundo é a mesma sensibilidade que você tem dentro de casa. Por exemplo, eu sou de uma família mais volumosa, nós somos em 4 irmãos. Então, cada um de nós tem um jeito. Minha mãe consegue agradar todo mundo. Ela me chama para almoçar na casa dela, não é sempre que ela faz o meu prato predileto. Um dia para mim, um dia para o meu irmão, um dia para o outro. Então a gente consegue reconhecer isso. A mesma coisa acontece aqui dentro da empresa. Um é mais introspectivo, o outro é mais debochado, o outro é mais da galera assim do fundão, digamos, que na comunicação informal ele é mais importante, porque ele aglutina a galera no churrasquinho, no happy hour, você entendeu? Então assim, você tem que estar em todos os ambientes da empresa, sem deixar de ter aquilo que é de valor primário, que você tem como pessoa, e sem deixar também, como te dizer assim, de ser quem você é. Tem coisas que eu não faço, que eu não gosto, que eu não vou. Mas eu, pelo menos eu sou autêntico. Eu falo, eu queria, né? Eu vou lá e falo para a pessoa, né, que naquilo lá não faz parte do meu perfil, que eu não vou participar. Mas pelo menos a gente tem esse nível de sinceridade, você entendeu? A gente tem isso dentro de casa. Pô. O meu maior amigo, assim, o cara que é o meu conselheiro, o cara que me controla, o cara que me conduz, que é meu irmão, a gente se vê mais no trabalho do que ir na casa da minha mãe, do que eu e ele na casa dele. A gente não vai um na casa do outro. Não porque eu não quero, não porque ele não quer, porque a gente tem estilos diferentes. Ele tem o jeito dele de viver a vida, eu tenho o meu. E a gente só tem uma coisa em comum, que é o respeito. Você entendeu? Então, a partir do respeito, você consegue alcançar todo mundo. Fica bem mais fácil. Bom, hoje atualmente eu estou trabalhando como autônomo, mas já trabalhei também em empresa, sei como é que funciona um pouquinho, tá ali dentro da produção, tá dentro da parte da administração ali. E, tipo assim, você é aquele famoso, tipo assim, administrador camaleão, né? Tá sempre ali, tipo assim, motivando, tipo assim, no que a pessoa precisar, você ajuda, tipo assim, tem gente que tem uma maneira de falar, tem gente que tem É aquele outra. conceito, o caminhão viaja. Se o motorista chegar em mim e falar assim, cara, não vou poder esse final de semana, você não pode, mas o caminhão vai. Alguém vai. Alguma coisa vai ter que ser feita. Você entendeu? Sim. E, Tem um pouco disso também, né? e tipo assim, tem, sim. E tipo assim, como você consegue, tipo assim, deixar um ambiente mais produtivo, entendeu? Mesmo motivando, tendo a família dentro da empresa, tipo Olha, assim, não ficar perdido, né? Como que você não... tá, o ambiente mais produtivo é você reconhecer o mérito e a qualidade individual de cada um. Por exemplo, não adianta eu colocar um goleiro para jogar de atacante. Então, você tem que verificar aquilo que o cara tem como talento, aquilo que ele tem habilidade, digamos assim, né? E explorar o máximo que ele tem. Pessoas que são genéricas, cara. Eu tenho um cara que trabalha comigo mesmo, o Lucas, o Xuxa. Pô, onde você coloca o cara vai bem. O cara é espetacular, espetacular. Já tem outros, assim, que ele é específico naquele serviço ali. Então não adianta ficar alterando muito a formatação de onde ele vai trabalhar, que a produtividade da empresa no geral vai cair, a dele mais ainda. E ele se sente frustrado, porque ele não consegue render daquela forma. Então não é só uma questão assim da empresa perder, a pessoa perde também em si.
Aí é aquilo que vem, a questão da motivação, né? Puta, tô frustrado, não tô conseguindo produzir o que eu gostaria, não tô rendendo o que eu gostaria. E é uma cobrança automática de si mesmo, sabe? É a mesma coisa comigo, né? Então, eu tenho alguns setores que eu me desempenho com uma ótima qualidade, outros de qualidade mediana, outros eu não tenho muita qualidade. Então, delego, transfiro para alguém fazer, né? E isso daí deve ser reconhecido todos os dias e analisado todos os dias, né? Por exemplo, tem uma anedota, uma história do cara que tinha um grupo de operadores de máquina e ele não tinha um líder. O que ele faz? Ele pega o melhor operador de máquina que ele tinha, o melhor, e upa o cara para ser coordenador das operações. Mas o cara não tinha habilidade para lidar com as pessoas em si. Ele era um ótimo operador de máquina. O que aconteceu? Ele ficou sem um líder de referência e sem o melhor operador dele. Então, é aquele negócio, é você reconhecer todos os dias, cara, adaptativamente, o que a pessoa tem de melhor para entregar e o que ela está disposta a fazer, o que ela gosta também de fazer. Você não pode. É uma questão de empatia. Se você tirar a empatia de lado para tentar gerenciar qualquer processo de produção, não adianta. Não adianta eu colocar o cara lá para fabricar um modelo X de mesa, sendo que ele é ótimo aqui na frente na embalagem. E às vezes até se sente mais valorizado trabalhando aqui na frente do que lá no fundo. Entendeu? Então o processo de produção ele é um pouco complexo no nível de produção. Por exemplo, uma atividade muito vocacional que a gente tem aqui é o motorista. Ainda mais a nossa particularidade em questão. O cara é motorista, é técnico de montagem, é responsável pelo recebimento do produto. Então ele já acumulou 3 funções, né? 3 e além de tudo ele tem que fazer entrega técnica com o cliente, ele é vendedor também e ele tem que ser um bom motorista ainda. É difícil você reunir várias qualidades assim numa pessoa, então é uma particularidade extrema. Poucas pessoas têm habilidade para isso. Então a gente às vezes tem o melhor ajudante de todos, que todo motorista quer ter ele junto com ele, né? Porque a gente viaja sempre em casal, né? A gente fala, né? Sempre em dois, né? Aí você tem o melhor ajudante. Daí o cara quer uma oportunidade de ser motorista, mas talvez ele não tenha vocação para aquilo. Ele é um ótimo ajudante. E às vezes não chega a ser nenhum bom motorista, assim, por causa das outras particularidades, entendeu? Então é reconhecer isso, basicamente. Estimular aquilo que a pessoa tem de melhor para entregar. E Deus nos deu os 2 ouvidos e uma boca. Ouve mais, fala menos. Mas fala com assertividade. Né? Amanda, você quer pegar água pra ele? Eu quero uma aguinha, filha. Zé. Não, vamos. Tem café? Eu quero café, então. Agora já me soltei já. Vai ficar. Eu vou fazer esse daqui, daí você vai fazer esse daqui o último, e aí você pula esse daqui. Quer café sem açúcar? Não, obrigada. Eu não bebo café. Não, depois eu pego. Tudo bem, amor? É que é foda, né? Você é uma pessoa formal, assim, na frente do celular, né? Não acostumado a falar tudo errado. Ah, não, cara, é que assim, a gente fala tudo errado. O podcast, na verdade, ele tem esse objetivo, é uma conversa informal. Aham. Se for um negócio quadradinho, é uma entrevista. Daí eu pergunto, outro responde, depois vem um monte de edição, fica tudo esculhambado, não adianta. E agora os bilhares, a mesa de bilhar é um produto muito específico. Sim. Como vocês conseguiram atingir esse público-alvo? Você disse que no início era mais para bares, restaurantes. A gente quer saber hoje, é uma mesa de jantar e uma mesa de bilhares, como vocês conseguiram atingir? Como é o marketing de vocês? Como funciona isso? Olha, começa assim. Na realidade, a mesa de bilhar, se você pegar o bilhar em si, né? Em várias suas modalidades que podem ser praticadas sobre a mesa de bilhar é basicamente uma ferramenta. É igual um campo de futebol. Então, no campo de futebol, você pode ter um society, você pode ter um futebol americano, você pode ter um rugby. Então, a mesa de bilhar é a mesma coisa. Então, são praticadas várias modalidades em cima da própria mesa de bilhar. Então, a gente tem a carambola, tem a sinuquinha, que é a sinuquinha bola 8, bola de boteco. Tem o 7 ball, tem o 9 ball, que são jogos diferentes que você consegue praticar em cima na mesma mesa, né? Tem a 8 bolas, que é um jogo característico que a gente tem muito em São Paulo. Então, ele é um dos esportes que olha, não tem uma métrica, não tem uma pesquisa que traga essa informação. Mas eu garanto para você que ele está acima do futebol de campo hoje.
ele só é menos praticado do que o futsal, para você ter noção. Então, todo canto, você pode observar no litoral, você pode observar nas residências, né? Esse aí a gente colocando em jogo físico, né? Saindo um pouquinho do mundo virtual, porque se você pegar hoje o GTA, o número de praticantes que tem no Brasil, porra, arrebenta, né, cara? Tem muita gente jogando de forma online, né? E os bets também estão aí, também concorrem financeiramente diretamente com qualquer empresa no Brasil, né? Mas a sinuca sempre foi algo assim que sempre esteve dentro do seio, né, brasileiro, mas mais no público masculino. Então, uma forma de atingir o público feminino e ter a assertividade era tirar um pouco daquela caracterização de ambiente de boteco. Você entendeu? Apesar de eu ser um doente por boteco, culinária de boteco, eu gosto muito disso, né? Estimulo muito isso, não quero que eles deixem de existir. Ainda sou da cultura de certo cara aí da internet aí, que fala que é mais botecos e menos hamburgueria, né, cara? Então deveria continuar isso. A cozinha, comida de boteco é espetacular, a resenha de boteco é espetacular, e a sinuca ela vem para complementar um pouquinho desse ambiente. Só que ele é um ambiente totalmente masculino, isso veio mudando, principalmente, né, do início desse século que a gente está agora, né, dos anos 2000, veio alterando bastante, né? Mulheres frequentando mais os bares, os pubs, os botecos que foram gourmetizados, digamos assim, mas e a mesa de bilhar também caiu no gosto da mulherada. Só que mesmo assim, naquele público um pouco mais conservador, você tinha que alterar alguma coisa no teu produto para conseguir entrar dentro das residências. Então a gente tinha um índice de conversão de venda antes menor para o público masculino que feminino. Tipo, a mulher vinha para comprar uma mesa de sinuca para pôr na casa dela, ela já chegava determinada na cor, no estilo, no modelo, na medida que ela tinha interesse e ela convertia a venda. Ali você convertia a venda praticamente de forma automática. Já quando era o homem, pô, tem que ver com a minha mulher. Daí depois o retorno. Daí você tinha uma dificuldade. Aí você era obrigado a vender, você não tirava pedido. Para a mulher você tirava pedido. Então uma forma de você conseguir uma capilaridade maior com esse público foi você criar versatilidade para o produto. É a mesa de bilhar com tênis de mesa, é a mesa de bilhar com mesa de jantar, desenvolver novos produtos. A gente já está há uns 8 anos sem desenvolver nada, trabalhando com o mesmo pack de produtos de 2018, 2017 até agora, né? Agora está chegando uma fase da empresa de melhorar alguma coisa assim em termos de design, porque na realidade a gente sempre incorporou o bilhar como algo que deve ser jogável. Vira e mexe aparece uma mesa de um outro fabricante, né? Para a gente montar, fazer uma mudança de local. E o que eu observo nesses modelos em específicos é assim, que esteticamente tem um apelo muito positivo. Ela é linda, é maravilhosa. E a gente tem produto similar. E às vezes num custo inferior do que a gente tem no produto similar. Mas porque a gente prioriza a qualidade. Querendo ou não, a gente é isso aqui, ó. A Harley Davidson do bilhar. A Harley Davidson está aí há mais de 100 anos, fabricando o mesmo estilo de motos de ferro, pouco plástico, vem incorporando tecnologias gradativamente, mas isso aí mais na parte mecânica. Mas se você pegar uma Softail da década de 70, um quadro Touring da década de 70, é o mesmo quadro Touring, o mesmo Softail, a mesma robustez das motos fabricadas até hoje. Então a gente pega a história da nossa família da década de 70, incorpora alguma coisa assim que melhore o processo de produção, que melhore um pouquinho a facilidade para poder entrar dentro dos lares, porque antigamente você saia com a mesa daqui 100% montada, que as portas de bares a mesa passa dentro. E para entrar na residência? Então a gente finaliza todo o processo de montagem. Até no meu Instagram tem alguns vídeos, no Instagram da própria empresa, mostrando esses processos de como que a mesa chega lá. Pô, chega um monte de madeira no chão lá, uma pedra de argósia, e o cara fala, meu, isso aqui vai virar uma mesa? E vira uma mesa de sinuca no final do processo. Porém, a qualidade, pela prática do esporte, pela jogabilidade, nunca fica de lado. Ele sempre é a prioridade. Depois vem o apelo estético, né? Mas só que essa versatilidade de você alcançar novos públicos, o público mais jovem, o público feminino, foi necessário justamente com essa ambiguidade do produto. Mesa de churrasqueira, até porque pela formatação também das residências hoje, né? Você observa aí, né? Um monte de casa geminada, não é aquele negócio generoso de espaço. Então o cara vai ter um espaço lá com a área de churrasqueira, não tem como ele ter uma mesa para a família e uma mesa de bilhar. Então ele teria que escolher entre um ou outro, né? Então se você tem os dois em um só, dá mais vantagem, né? Traz mais vantagem. Bom, eu particularmente sempre gostei, né, de jogar sinuquinha no bar, qualquer lugar, né? É sempre bom, né, tá praticando.
E, só que teve uma época que a gente teve que dar uma segurada, né? Teve, isso aí foi difícil, cara. Então, e eu queria saber como é que foi pra você. É que pra algumas pessoas até, né, tipo assim, foi, até favoreceu, né? Como fábrica de massa, essas Não. coisas. Assim, na venda, né, no caso. Isso aí Pra saúde mesmo, você tá falando do período da pandemia. isso, Isso eu aí ia perguntar pra 2020, você 21, isso, né? qual foi sua Cara, foi dificuldade. assim, ó, a gente tem dois segmentos dentro da empresa. Então a gente tem a parte dos aluguéis, são mesas alugadas que a gente aluga para os comércios, né? Proporcionalmente aí o valor que é jogado nas mesas, então as mesas não jogavam, a gente não tinha renda e faturamento. Nesse segmento da empresa. Já o de venda, ela levou todo mundo para dentro de casa, né, cara? Então uma coisa assim, eu falo assim que a questão da inanição, da anedonia, de você ficar parado, ela mata mais do que qualquer doença. Né? Então, o Covid, né, eu sou totalmente contra todas as plataformas que o governo no período ali permitiu que acontecesse, até porque era jornalista criando regras, era juízes criando regras, e os peritos, que eram os médicos, cientistas, foram encostados do lado. Se o cara falava contra, ele é isolado do mundo real. Você entendeu? Tipo assim, aquilo que ele trazia como estudo, hoje a gente está expandindo um monte, está estourando um monte de coisa que foi ineficaz no período, que foi colocado em prática sem estudo nenhum. Mas só que para nós, na empresa aqui, foi um período extremamente positivo para a venda. Uhum. Porque levou todo mundo para dentro de casa. Aquele espaço ocioso virou um local de entretenimento, cara. Para a família, mesmo para o núcleo dele ali. Seja ele a mulher e um filho, seja ele a mulher, seja ele a mulher um grupo de amigos. As pessoas ficaram segregadas dentro de um condomínio, por exemplo. Então todos os condomínios viraram basicamente condomínios meio que resort, tiveram uma sala de jogos, uma academia, foram adaptando para atender o público daquela região, naquela situação. Né? A gente teve um pouco de dificuldade para executar as entregas, por causa das barreiras sanitárias que tinha no período. Então, cada cidade tinha uma tenda na entrada lá, você ia entrar nas cidades, né? Você tinha que se credenciar, algumas cidades não permitiam veículos de outros municípios. Então, você parava ali na entrada da cidade, vinha o cliente. Olha só que idiotice, para você ter noção. Isso aí, para mim, não passa de burrice mesmo. Aí vem o veículo do cara lá, ele com a caminhonete dele, carrega a mesa, leva seus técnicos lá para dentro, porque o teu caminhão não podia entrar lá dentro. Eu falei, é um absurdo isso, né? Eu que sou da área da saúde, a gente usa máscara na realidade para não adquirir, proteger o outro normalmente. Você vai fazer uma cirurgia, o médico está de máscara ali, porque as gotículas, né, que podem ser transmissíveis, a saliva dele pode cair sobre a ferida aberta e tudo mais. Até porque é o cara que vai passar no veículo, né? Eu falei basicamente isso, cara. E depois algumas regras assim, para mim eram absurdas. Então, você está contagiado, você usar máscara, ela pode valer como método de barreira. Agora, se provou tudo isso daí agora, você entendeu? Então, coisa que vem sendo falada aí desde o início do século passado, lá dos anos 1900, você pegar assim, desde 1936 com Florence Nightingale, que lavou as mãos, né? Para manipular lado A para o lado B, que ela foi uma pessoa que ela é conhecida como a mãe da enfermagem, né, no período da Primeira Guerra Mundial, ela reduziu basicamente 80% das mortes no campo de batalha só por lavar as mãos e por estimular os médicos a lavar as mãos, porque o médico manipulava um paciente aqui, ia para o outro, ele manipulava o outro, daí era aquela infecção cruzada, ia levando infecção para todo mundo. Então ela falou, não, hoje todo mundo vai lavar a mão na hora que sair de um procedimento. Os caras lavavam a mão e ia para o outro, ela reduzia 80% de mortalidade no campo de batalha. Então era só isso que a gente tinha que ensinar para a população, né, cara? Mas como que você vai lutar com a galera dessa aí que não faz a barba e não toma banho, né, bicho? Era quem tava cagando as regras, né? Não tem como, né? E para você, hoje, a tecnologia ela está muito presente em todos os lugares. Para você, vendo aqui dentro da Cardin Bilhares, ela te ajuda ou ela te atrapalha? Ela me ajuda diretamente. Em quais sentidos? Em todos, de otimização de processo, desde ele, assim, administrativo até de produção. Tudo aquilo que a gente fazia por planilhas, né? Por romaneios, por borderos, que se chamavam, né, antigamente, né? Hoje você tem um sistema que otimiza tudo isso para você. Ele te traz tudo pronto. Você só pede um relatório. Na produção, aquilo que a gente tinha 6, 7 níveis de processo para fabricar uma peça, que é essa parte superior aqui da tabela. Então, para desenhar para vocês, aqui são três partes de madeira que montam essa peça e uma de borracha. Né? No corte, a gente tinha 6 processos. Um friso para fazer aonde encaixa o tecido aqui em cima, um friso para fazer o encaixe da borracha, um friso para fazer esse acabamento inferior, os cortes angulados aqui da entrada das caçadas. Fora o corte da madeira, que ela tinha que chegar nessa medida lá.
entendeu? Hoje nós temos uma máquina aqui que ela faz todo esse processo sozinha, em 2 etapas. Aquilo que era 6, 7 etapas, hoje é feito em 2. Porque ela vem, ela já corta a angulação, ela já faz o freeze aqui em cima, o rebaixo da borracha, depois a parte de baixo você vira, ela faz o freeze da parte de baixo, essa daqui já está cortada, acabou. Você monta a peça. Então aquilo que você tinha 3 máquinas travadas só para esse processo, mais 5, 6 pessoas, hoje você tem 2 operadores que executa todo o processo através da tecnologia. A gente teve dificuldade para implementar no começo, porque precisava de um desenhista gráfico, sabe? É tudo novo também. E cara, tem uma carência enorme no mercado. Social media, desenhista gráfico, algumas outras, né, situações que envolvem essa questão de criação e de desenvolvimento também. Tem bastante carência, cara. Bastante carência, sabe? E eu achei que seria um pouco diferente, porque, pô, a gente tá pegando uma geração aí que vem, tipo, de jogos e de costumes que estimulam o desenvolvimento de espaços e de ambientes. Mesmo assim, porque, cara, tudo que você faz assim com a criança, ele estimula o quê? A gente fala meio que de... A criança pega um carrinho ali, para ele é uma Ferrari, né? Sabe? Então a gente não tá vendo nada, tá vendo 3 rodinhas de madeira, um pedacinho de pau, então estimula muito a criatividade, a imaginação. E eu achei que com essa galera que vem do Minecraft, do Roblox, né? Falei, cara, essa galera tá chegando agora no mercado, vai vir com sede de criação, desenvolvimento e tal. E não vem acontecendo isso. Falta ainda, é uma área muito carente. E é uma área que não vem de domínio de pessoas com mais idade, assim, sabe? Vem da galera aí, da idade de vocês, para baixo aí. E as expectativas são boas, mas por enquanto ainda não se tornou realidade. Bom, eu não sei se você teve, mas você compartilhou com a gente aí seu processo, meu conselho de como a gente deve levar essa parte da administração, a mais que está começando agora também. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente algum erro que você cometeu que você pode falar assim, ó, não é para esse caminho aqui não, que... Não, são Não sei se vários teve erros. algum, né, mas... Não, sempre tem, sabe? Qual que é o problema, assim, o erro no campo da administração dentro do Brasil, principalmente no território brasileiro, é muito voltado àquilo que acontece de forma generalizada no nosso padrão administrativo global. A gente sempre tem a expectativa de um salvador da pátria, entendeu? Então, da porta para dentro da sua empresa, tem que resolver as coisas. Daquilo que é de cunho político, esquece que não vai ser resolvido, né? Mas o mercado brasileiro, ele é muito pautado no otimismo da população. E o otimismo, querendo ou não, passa pela vontade política. Você entendeu? Então depende de como vai ser estimulado, se é uma população que vai ser endividada, que vai ser alavancada, né? Então depende muito disso, né? E os últimos 2 anos a gente passou bastante dificuldade. E uma das dificuldades foi o quê? Imobilizar capital, alavancagem paralela, porque você precisa pegar dinheiro no lugar para colocar em outro, para aproveitar as oportunidades que você tem, né? Por exemplo, a compra desse prédio aqui nosso mesmo, que a gente teve que... ele foi comprado à vista, mas dinheiro sem garantia veio de outro lugar, veio através de outra plataforma, e hoje a gente sofre um pouquinho com essa alavancagem. Então tem que tomar um cuidado aí com o custo do dinheiro que você adquire, que é o que pode quebrar qualquer negócio. Dinheiro barato é bom, mas em excesso prejudica, entendeu? Porque uma hora a conta chega. E se o mercado dá uma volatilizada, você está muito vulnerável, sabe? E isso vem acontecendo com todo mundo de forma generalizada, né? Já no processo de marketing, tipo, não tem como você se esconder, cara. Então, no começo do nosso negócio, todo mundo achava a gente louco. Falei, como que você vai sair daqui para ir lá para o Mato Grosso, para o Rio Grande do Sul, sem receber nenhum real, cara? Pô, meus colegas aí de segmento, que tem empresas similares, sabe? O cara fala, você é louco, vai fazer um negócio desse. Chegar lá, o cara não te paga, vai fazer o quê? Eu falei, aí, velho, tem tanta venda para aquelas regiões lá e a gente sempre tem uma capilaridade. Se eu não vendo pro B, se eu não vendo pro A, eu vendo pro B, velho. Alguém vai ficar com a mesa não volta embora. Isso sempre aconteceu na nossa história. E com o passar dos anos, a gente tem nessa plataforma de atendimento, começamos em 2012, então são 13 para 14 anos de atuação. Muita gente que descredibilizava esse tipo de trabalho hoje vem para o mercado com o mesmo conceito, assim, entendeu? Então atrapalha um pouquinho a gente a questão da concorrência
e nunca deixar de evoluir, cara. Não parar no tempo. Tá? Então a gente teve um período aí, a gente é pioneiro no mercado de bilhar dentro do e-commerce. E fez aquilo que estava dando certo por muito tempo. Né? De 2 anos para cá, mudou-se um pouco os algoritmos, um pouco a plataforma, a gente está em período de adaptação para conseguir essa nova capilaridade de novo e dominância. A gente chegou a ter 23% do mercado nacional, cara. Mercado que tem mais de 16 mil fabricantes. Você imagina, se ter 16 mil concorrentes e você ter 23% do mercado. Era uma loucura, cara. A gente fabricava 1.400 mesas no mês aqui. Nossa, nossa, cara, vixe, não saía daqui de dentro, ia para casa para tomar banho, dormir e voltar para cá. Era basicamente isso. Quando dormia ainda, quando não tinha que vir para cá de madrugada, faltava um motorista, pegar um caminhão e viajar, fazer algo assim. Bom, sinal que é um sucesso. Então, é trabalhar muito, cara, e ser muito sensível assim com as pessoas que estão junto com você. Eu acho que é o caminho para o sucesso aí mesmo. Né? Já nessas dificuldades aí a gente sempre tem, cara. E o que passa, basicamente, é por isso. Então você tem que aprender a reconhecer. Por que você está vendendo menos? Empresa que não vende, ela quebra. Por que você está vendendo menos? É uma deficiência do seu produto? É uma deficiência do seu processo? Né? Ou é um mérito exclusivo do seu concorrente? Aí, ao invés de você ser seguido, você passa a ser um seguidor. Então, é muito mais fácil, às vezes, copiar do que criar. Então, você vê aquilo que está no gosto da população e você vai adaptando algum produto que foge um pouco da identidade daquela empresa, mas que traz um conceito inovador que seja similar àquilo, que consiga competir e atingir o mesmo. Né? Porque a empresa, a gente faz B2B, né? A gente não tem, basicamente, intermediários. É tudo venda direta. Né? Então, tem poucas pessoas que atuam com dropship com a gente, por exemplo. Então, todo o processo é feito dentro da empresa. Né? Então, esse processo de adaptação ele tem que ser um pouco assim, ó, meio rápido, senão você fica para trás. Durante a nossa conversa, a gente ouviu muitos erros que você teve, muitos acertos também, e muitos aprendizados que você foi citando ao longo da nossa conversa, mas a gente quer saber qual é o maior aprendizado que você tirou da sua carreira. Aquilo que te marcou profissionalmente e na sua vida pessoal também. Na minha vida pessoal, dentro da minha carreira, quem faz o que gosta nunca trabalha, velho. Todo dia você tá ali, você não tem hora, você não tem dia. Você tem que se sentir útil, tem que ter prazer no que faz. Você entendeu? Pode estar tudo errado. Tudo errado. Minha casa pode estar de cabeça para cima, de pernas para cima, mas se eu não fizer, alguém tem que fazer. Correto? Né? E normalmente, quando não é você que faz, talvez não é alguém da sua equipe também. É de outra equipe. É um concorrente. Então, você colocar na frente assim, sempre a motivação, a perseverança e seguir o planejamento mesmo. Né? Porque senão vira sorte. Então, é estratégia, planejamento e seguir ele, porque a emoção, ao mesmo tempo que ela é muito favorável, ela também te trai muitas vezes, sabe? A gente está passando por momentos difíceis agora, né, cara? Eu falo de cunho familiar, né? Isso impacta diretamente na empresa, mas alguém tem que fazer as coisas acontecer. E tipo assim, aqui dentro, depois que se tornou sucessor, né, que fala, o que pra você, né, você tem que cortar essa parte que eu esqueci a pergunta. Não, isso aí, não esqueceu nada, a pergunta sempre vem. Não, era outra em cima aqui. Essa daqui. Porque essa aqui eu pulei, porque como eu já tinha falado no começo, né? Então. Entendeu? Aí não compensa. Que dessa aí vai ficar falando, seguindo o mesmo. Mas aí você deixa essa daqui, você deixa por último. Tá? Não, essa aí você não fala, eu que vou fazer isso daqui. Tá, Quanto tempo tá dando, Amanda? Agora deu 47 minutos. Ah, tá bom. O tempo tá bom, vai dar pra editar. Eu não vi, você viu? Eu tava ligado. Ela fazia assim, ó. É na hora que eu mexo? Nossa. Ah, não, mas eu mexi na hora que nós tava... Você ficou mexendo? Não, foi só na hora que nós tava parado pegando café que eu virei. Tentei virar aqui pra ver se tava ligado. Imagina, eu tô falando aqui. Não. Não, conversa, mano. Tá. Nossa, coitado, mano, vamos a gente falar aqui. Nossa senhora.
Vou ter que assistir o vídeo pra ver quem tava falando, pra ele repetir tudo de novo. Ah, não, mas conversa de novo, poxa, é a coisa mais fácil que tem, é coisa do teu dia a dia. Bom, Anderson, você passou pra gente, você comentou da sua carreira aí, da forma de administração, de qual dificuldade, de qual o sucesso, de tudo que você comentou pra gente. Qual que você vê assim que foi a decisão mais difícil de ser tomada na frente da Carne Bilhar? Assim? Você falou assim, putz, essa decisão eu vou ter que saber escolher mesmo. Tanto na vida particular, tanto aqui dentro. E tipo assim, você teve que abrir mão de alguma coisa, não sei. Cara, do cunho particular, pessoal, sou muito prático, assim. Do profissional é difícil você, quando chega numa fase, numa etapa da tua empresa, que você passa por uma situação chamada desinvestimento, né? Que é você diminuir o tamanho da tua operação. E normalmente quando você diminui o tamanho da tua operação, chega em pessoas. Então, sempre tem aquelas que já não se enquadram mais dentro do teu grupo, da tua equipe, mas tem aquelas pessoas que você gostaria de manter ela trabalhando, mas ela não tem mais funcionalidade, não tem mais... Tipo assim, cara, é mais um, digamos assim, dentro do processo, mas ela é muito boa. Então, como a gente trabalha esse contexto sempre de agir como família mesmo, a etapa mais difícil é quando chega nesse patamar, assim, sabe? Que a gente vem vivendo nesse momento. Então, a gente otimizou territórios. Nós tínhamos 22 caminhões, 22 entregadores. Hoje são 7. Então, e para chegar nesses 7, como que chega? Porque até então, quando estava todo mundo viajando, era tudo muito bom. Alguns vão se realocando no mercado e você não tem esse desgaste emocional. Mas a maioria, você chega nesse ponto, você tem que desligar, vamos falar né, a verdade, demitir a pessoa, né? Mesmo sabendo que ela é competente, mesmo sabendo que ela tem valores, mesmo sabendo que ela é tua amiga, né? Eu, particularmente, eu tenho uma facilidade de separar, então se eu encontrar o cara na rua, para mim ele vai continuar sendo meu amigo, mas muitas pessoas não têm essa leitura. Ele se sente prejudicado de alguma forma e acaba te acusando por algo ali que, cara, é só um instrumento de manutenção, de sobrevivência do seu negócio, de sobrevivência da instituição. Então é melhor você perder 3, 4 pessoas boas do que chegar um momento que a empresa não tenha condições de manter os outros 40, 50 que você tem ali dentro trabalhando. Tava perdendo todo mundo. Ah, é igual aquela do japonês, né? O japonês não vendia fiado na lanchonete dele, né, cara? Aí o cara chegou e perguntou pra ele, assim, japonês, por que você não vende fiado aqui? Pô, ele falou assim, porque se eu vender fiado e você não pagar, eu bravo. Se eu não vender fiado para você, você é bravo. Então é melhor você bravo, né? Então, sim. Porque é complicado, né? Que nem você cria um vínculo com a pessoa. Cria, não tem como. Isso aí é impossível, cara. É impossível, porque, tipo assim, quando você trabalha intrinsecamente dentro da empresa, sua família vira ela, ainda mais no nosso contexto, que é uma empresa familiar. Então a gente fazia uma festa de aniversário, pô, os funcionários estavam praticamente todos lá. Né? A gente fez o aniversário da Amanda em 2022, que foi na inauguração. Foi a primeira festa que a gente fez na nossa casa, logo após assim, aquele choque traumático 21 da pandemia, cara. 80% das pessoas que estavam lá eram pessoas que trabalhavam com a gente, cara. Você entendeu? E muitos desses 80, eu acredito que uns 80 já não trabalham mais. Né? Alguns são grandes amigos, alguns, né, no caso da Angélica e tal, né, acabaram sucumbindo aí por outros problemas de saúde, não fazem mais parte desse mundo que a gente tem o privilégio de permanecer. E basicamente os demais estão aqui, tá todo dia, a gente convivendo. Muita gente fica mais tempo junto com a galera aqui do que em casa. É aquele dia da raiada da vizinha, né? A carne tava em peso, né? A galera nossa, cara. Então, a gente sempre andou muito junto, assim, você entendeu? Então, tipo, o cara vai fazer um negócio diferente. Alguém tem uma varada mulher mesmo aqui, pô, vou comprar uma carninha, vamos fazer a gente junto, todo mundo aqui na frente, com a galera aqui, pô. Então, daí você pega, né? Aqui na empresa, trabalha eu, o Cauê, a Amanda, o Luiz. O Luiz agora tá na mecânica, que é um dos meus filhos, né? E a Cristina. Tá nós 5 estamos aqui. Então a gente sai do negócio, sai dentro do escritório, vai ali pra frente e vai confraternizar com a galera. Então você vai criando vínculo, não, você entendeu? Então não tem como você se descolar disso, né? Então, o mais difícil é essa questão mesmo, assim. Né? Que muita gente talvez não tem
essa sensibilidade de entender que trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. E se eu for incompetente, eu coloco mais de 50 famílias em vulnerabilidade, entendeu? Então, parte da competência passa por tomar decisões como essa. Acho que essa é a coisa mais difícil. É o mais complexo. É o mais Porque difícil. é igual ele falou, virar família mesmo. Não, eu faço de forma natural, sim. Eu fico frustrado depois. Né? Às vezes eu até entro numa cachaça do caralho. No dia que acontece assim, desligamento em massa, sair daqui depois eu vou tomar uma cerveja hoje, que hoje não tem jeito, cara, tá foda hoje, né? Porque, mas depois, sabe aquele negócio de você ter o choque de realidade? Mas na hora de executar a tarefa é muito prático. Para mim é fácil, é meu papel. Tem que ser feito. Né? Tem que ser feito, se eu não fizer, alguém tem que fazer. Agora eu vou transferir essa responsabilidade, porra. Eu que fiz a tua entrevista. Nada mais digno do que eu chegar em você e falar assim, ó, o ciclo se encerra aqui, por esse motivo. Espero que a gente consiga permanecer com a amizade fora da empresa, igual a gente faz, sai daqui, às vezes vai ali no Zangão, tomar uma cerveja, dá uma... Não, muita gente entende isso. Mas é raro as pessoas que não compreendem a situação. Entendeu? Então, são 50 anos aí, se você for ver, que a gente tem de resquício assim, negativo com pessoas, nossa, é uma fração. É uma fração. Muito pequena mesmo. Muito pequena. A gente tem 50 anos, 4 trabalhistas hoje. Tem empresa aí que com 2 anos tem 50 demissão, 49 trabalhistas. Então, né? É algo positivo, assim. Acho que hoje daqui a gente tira muito aprendizado. Acho que foi uma conversa muito legal. A gente quer saber, para fechar, qual é o seu maior sonho? Você pode falar sobre a Carlinhos Bilhares ou sobre você, pessoalmente. A gente quer saber qual é o seu maior sonho, aquilo que você almeja para o futuro. Ou se foi realizado também, já. Não, não. Maior sonho. Olha, se você, tipo assim, uma coisa que eu sempre falo, se eu olhar para frente, a gente tem muito a conquistar. Uhum. Se eu olhar para trás, cara do céu, olha onde a gente está, você entendeu? Então, cara, meu sonho é manter meu nível de humildade, independente do tamanho da empresa, sabe? Que a empresa seja cada vez mais rica, mesmo a gente tendo um comportamento cada vez mais pobre. Isso aí não é. Né? Sonho pessoal, eu tenho, né? Tenho, estou caminhando para ele. Eu acho que é uma questão de tempo aí, né? Questão de formação dos meus filhos e tudo mais, é que eu quero morar na beira da praia ainda, e isso daí eu não abro mão. Né? Estou caminhando para ele. E agora, para a empresa, é que ela seja totalmente sustentável e totalmente independente de vontades governamentais e também da minha vontade diretamente falando. Né? Ou seja, induzir mesmo uma sucessão. Então, acredito aí que tem que ser comece agora. Eu acho que não é um processo que é de hoje para amanhã. Né? Meus filhos estão todos jovens, meus sobrinhos também estão todos jovens e aquele que tiver maior competência, maior mérito, que consiga conduzir o negócio aí para que o nome da família, o nome da empresa sempre esteja figurando entre as maiores do Brasil. Né? Então seria isso. Legal, Criar uma situação. Morada na beira da praia. Ah, isso aí já, o apartamento tá lá já, né? Só morar? O apartamento eu já comprei já. Só se estruturar, vai pra lá. Pega a Amanda aí. Que a Amanda se lasca, a Amanda já arrumou alguém pra cuidar dela já. Legal. Você tem que agradecer, você agradece ao professor Odair, tem que agradecer pelas dicas, tem que agradecer ao professor William, né, de gestão. Ó, agradeço a Rosana, não fui nenhuma aula do William ainda. O cara chegou agora. Mas tem que Eu tô agradecer, brincando. pode agradecer a Rosana, mas tem que agradecer o William também. Aí agradece a Restart Estamparia. Não, você fala o nome da. Tá. Aí primeiro você agradece ao professor, aos professores. Tem que agradecer a faculdade. A FAP, né, professora? A FAP pode deixar que eu agradeço, galera. Tá, então. E aí eu faço o agradecimento pra camiseta. E aí depois você fecha e agradece pra ele. Tá bom, pode ser. Certo? Bom, Anderson, foi um prazer, né, escutar toda essa história aí profissional e tanto pessoal, com sua família, com a sua empresa. Queria agradecer ao professor Odair
ao professor William e à professora Rosana, pelos conselhos, pela instrução que passaram pra gente. E você, Anderson, por ter compartilhado a sua história aí com a gente. Foi um prazer enorme mesmo escutar, porque a gente está começando aí, a gente precisa do norte, né? Tipo assim, é bom escutar de uma pessoa que já vem nesse ramo aí há muito tempo, né? Sim, desse ramo. Eu também fui acadêmico da FAP durante 2 semestres, né? Então, não sei se eu volto, se eu não volto. Na verdade, fui acadêmico de nutrição. Mandar um abraço para a Tati, lá para minha coordenadora, que foi coordenadora minha há muito tempo, em especial para uma das professoras também, que dá aula para minha filha hoje, né? De Direitos Humanos, ela dá aula para você, mano. Para mim era Direitos Humanos Racial. Camila Bolognese, né? Pessoa espetacular também. E tive a oportunidade de aprender muito com ela, né? E ela me deve um negócio, Amanda, ela me deve a minuta do doutorado dela, que ela não me mandou ainda. Tem que me mandar ainda. E agradecer vocês aí pela oportunidade, estão no caminho certo, não parem, usem bastante dessa ferramenta, tá? Principalmente se for para a área da administração, porque a ferramenta da conversa, do podcast, do entretenimento e de conhecer um pouquinho da história do outro fomenta muito na nossa realidade atual, né? E gera corte, entendeu? A gente quer agradecer também a Restart Estamparia, ao Adriel do DTF e ao Ivo, que nos presenteou com a camiseta. De coração, agradecer. E é isso, agradecer. Que por sinal ficou muito bonita a camiseta de vocês. Parabéns pelo desenvolvimento aí. Você gostou da nossa formiga? Uhum. Também fiz administração durante um período, tá? Então, porque Olha, a gente é muito bom sozinho, mas a gente é melhor em grupo. Ah, com certeza. Não, mas o grupo, eu acho que ele é... O grupo, na realidade, ele é a formatação da sociedade. A gente não vive sozinho pra nada, né? Não tem como. O ser humano, ele é social, né? Desde a hora dele se alimentar até a hora dele dormir. Senão, os casais dormiam cada um na sua cama, né? Então, você conseguir um grupo maior, mais conciso, lógico, com as suas particularidades, porque também, se for todo mundo homogêneo, não gera debate. Sem debate não tem conhecimento. Então, aproveitem bastante essa fase aí. E, cara, conhecimento, ele não é por homeostase. Tá? Tem que ir atrás, tem que estudar. Muito obrigada. Muito obrigado a todo mundo também. E fique aí, né, com esse vídeo maravilhoso aí, né? Um abração a todo mundo. E se quiser conhecer, a gente fica na Avenida das Indústrias 1050 aqui em Cambira, ou entra no nosso site lá, www.carlinmilhares.com.br ou no Instagram, @carlinmilhares. Meu Instagram pessoal é @AndersonCarlin. Então, fica aí para quem quiser conhecer um pouquinho da nossa história, ver um pouco do nosso trabalho lá. Beleza? Valeu, tudo de bom. Vamos nessa. Vou tomar uma agora, eu acho. Não, pior que não.